Aqui cada estado tem uma, como se fosse uma autorização diferente, é isso? Você não pode, eu não fiz direito no Brasil, mas eu entendi que se você tira a OAB, você pode ser advogado em qualquer estado do Brasil, né? Aqui não, aqui meio que você tem que tirar uma licença por estado, é isso? Correto. Aqui os Estados Unidos, né, como é uma confederação, cada estado é bem independente assim um do outro. Então, cada estado tem a sua própria legislação, por exemplo, criminal, direito de família, de contratos, existem, né, legislações distintas. Então, um advogado que quer praticar uma legislação que é primariamente estadual, tem que ter uma licença para praticar naquele estado específico. Então, ou você tem uma licença irrestrita, que é para qualquer caso, ou você pode ter uma licença, por exemplo, ad hoc, que é somente para um caso. Mas no caso, como eu pratico legislação federal, não importa, imigração é legislação federal, não importa onde você seja licenciado. Você pode praticar imigração com qualquer licença, de qualquer estado. Se você, por exemplo, vai praticar direito de falência, direito de propriedade intelectual, aí já é outro monstro. Você tem que ter uma licença não só do estado, mas tem que ter uma licença da corte que você vai praticar também. Então, os Estados Unidos é bem peculiar com relação a essa questão de licença para praticar direito nos Estados Unidos. E aí cada estado tem uma legislação específica de como, no caso, o aplicante para a licença, quais são os requerimentos, né? Tem, por exemplo, estado que somente quem tem um diploma de direito de uma faculdade americana pode fazer a prova do bar, né? Se você é um advogado estrangeiro, você pode fazer somente um mestrado e fazer a prova do bar. Se você é um advogado estrangeiro, não tem um mestrado, mas tem anos de experiência, você pode fazer a prova do bar. Então, cada estado tem as suas peculiaridades. Por exemplo, Califórnia, você não precisa nem ter um curso de direito, por exemplo, a Kim Kardashian. Não sei se vocês acompanham, mas ela vai ter a licença porque ela entrou num programa. Como é esse programa? Ela começa a estagiar em um escritório de advocacia na Califórnia e ela tem um advogado com a licença da Califórnia, monitorando todos os passos dela em vários casos. E aí ela vai ter que fazer casos diferentes, vai fazer caso de família, caso criminal, vai ter que fazer um pouco de cada uma das áreas do direito. E aí depois de cada ano, ela praticando dentro dessa cobertura, né, dessa supervisão por um advogado americano, no caso o aplicante pode fazer mini baby bars, que se chama, né, que é o bar bebê de cada ano, e aí você vai passando. Quando você passa em todos os anos, no final você faz a prova realmente do bar, né? Então, assim, volta um pouco às épocas de que você não precisava ter faculdade de direito para ser advogado. É realmente você ali, você tendo dom, você sendo persuasivo, você entendendo um pouco das leis, você poderia advogar, né, em benefício de outra pessoa sem ter uma licença. Agora, somente, né, as associações profissionais, elas fazem essa questão das pessoas ter uma faculdade de direito, ter uma educação em direito para proteger a comunidade, né, de charlatões, no caso. Mas, sim, cada estado tem uma legislação distinta. Interessante. Bom, voltando no seu então, aí você estava tirando o bar aqui no Texas. Aí em 2012 eu fiz Nova York primeiro. E assim que eu tirei o bar de Nova York, eu primeiro trabalhei para um escritório aqui local de Houston por 6 meses. Depois eu fui contratada pelo maior escritório de imigração corporativa dos Estados Unidos, que é o Barry Appelman Lyde. Então é uma empresa que tem muito prestígio. Eu trabalhei com eles por 3 anos, depois eu saí e trabalhei para outro escritório regional aqui do Texas, também bem conhecido, de imigração, mas não só de corporativo, mas com direito imigratório de família, deportação, só que eu fui contratada para trabalhar na parte de employment, né, de corporações. Fiquei lá por 1 ano e depois eu fui contratada por empresa de relocação chamada Santa Fe Relocation, com mais de 5.000 funcionários no mundo, e eu trabalhei com eles por 5 anos.
Desculpa, 5 não, 2 anos. Depois de trabalhar com eles por 2 anos, a gente resolveu que seria a hora de eu montar o meu escritório, que é a INLG, que é a Immigration Nationality Law Group, para prestar serviços para os clientes da Santa Fé, ao invés de prestar serviço como eu, funcionária da Santa Fé. Então, desde esse tempo, né, que eu abri o INLG, o Immigration Nationality Law Group, a gente vem crescendo no quesito não só essas relações com grandes corporações, né, que vem através não só da Santa Fé, mas hoje através do network que a gente tem de clientes, mas também dentro da comunidade latina, principalmente a brasileira. Então, faz 3 anos que hoje também eu sou advogada do Consulado Brasileiro em Houston e também sou advogada da Tramontina aqui nos Estados Unidos, então da nossa grande empresa de cookware, né? Então é isso. E hoje a gente tem em torno de 50 funcionários trabalhando com a gente. Eu continuo sendo a advogada principal, mas a gente fica muito feliz, né, de criar emprego para outras pessoas, de fazer sonhos realidades, né? Então, muita gente hoje, especificamente com esse problema político, social que a América Latina está vivendo, a imigração para os Estados Unidos se tornou meio que algo que muitas pessoas almejam. Então, a gente se sente muito lisonjeado dos clientes que escolhem que a gente faça essa representação e também quando os nossos casos são aprovados, que a gente faz muitos sonhos virarem realidades.